Meus amigos, hoje é dia 1º de setembro, estamos aí iniciando mais um podcast, Conversando com Kardec, que trata do estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos lá na aula 55, que vai nos falar sobre a infância. E esse tema ele está lá no capítulo 7 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. E esse tema da infância é muito interessante para nós estudarmos, porque ele vai nos revelar uma série de coisas aí a respeito da nossa volta à vida aqui no planeta Terra, quando nós nos encontramos encarnados num corpo físico. E esse episódio ele vai começar na questão 379. Então, essa questão, ela pergunta se o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto. Então, no sentido do desenvolvimento do espírito, os amigos espirituais vão responder que pode ser até mais. O espírito que anima uma criança pode ser mais desenvolvido que o espírito que anima o adulto, porque ele pode ter progredido mais. O que impede dele se manifestar com toda a perfeição que ele já dispõe? São os órgãos. Os órgãos infantis ainda estão se aperfeiçoando, ainda estão se tornando mais perfeitos. Então, sendo o órgão imperfeito para a manifestação do espírito, nós não vamos saber o quanto esse espírito é desenvolvido. E isso é aquilo que nós, em outro episódio, já tínhamos tratado, que muitas vezes o corpo humano, que serve de instrumento para o espírito, quando ele reencarna, ele acaba sendo um limitador, ele acaba impedindo que o espírito se manifeste com toda a sua beleza, porque esse instrumento, né, que ele dispõe para manifestação é um instrumento imperfeito. Lá atrás nós analisamos isso em relação à idade adulta, e agora nós estamos dizendo que na infância ele é mais imperfeito ainda do que o adulto, né? Embora isso não revele o espírito que está ali. Se o espírito está ali, pode ser um espírito mais evoluído, porque pode ter progredido mais. Na questão 378, os espíritos nos perguntam, então, se nós desconsiderarmos a imperfeição dos órgãos infantis, né, o espírito numa criança, ele pensa como o espírito num adulto? Então, aqui os espíritos vão nos dizer, olha, é uma situação diferente. O espírito, quando ele está encarnado como criança, ele está ligado a um corpo que não tem todas as possibilidades de pensar do adulto, porque ele está sob influência de um organismo infantil, cujos órgãos do pensamento, né, os órgãos que compõem lá o cérebro, e, enfim, todos os órgãos que colaboram com o pensamento, eles não estão ainda tão desenvolvidos quanto eles estarão na idade adulta. Então, é óbvio que se na criança não está desenvolvido os órgãos da inteligência, ela não pode ter a mesma intuição, a mesma capacidade de raciocínio que o adulto, de entendimento que o adulto, né? Então, definitivamente, durante esse período, por influência desse organismo infantil, a inteligência fica limitada, né? Até que depois a idade vai amadurecendo os órgãos físicos e o espírito vai conseguindo ter, então, uma melhor possibilidade, né, desse uso das suas faculdades inteligentes. E aí uma explicação que segue sobre essa pergunta, que diz que a perturbação que nós entramos quando nós reencarnamos, ela não cessa de súbito. No último episódio nós tínhamos dito isso, né, que não é o nascimento que cessa a perturbação, que essa perturbação ela só vai se dissipar lá no final da infância e início da adolescência, ou até depois da adolescência concluída, né? Então, tudo isso é perturbação. Isso, gradualmente, com o desenvolvimento do órgão, até que o órgão esteja adulto, o espírito estará sob essa influência de perturbação, né?
E aí eles dão um exemplo de como realmente isso é verdade, né? Quando eles mostram que o sonho da criança é diferente do sonho do adulto. Nós olharmos os sonhos infantis, eles não são sonhos como são os sonhos de um adulto, né? A criança vai sonhar muito com a sua fantasia, vai sonhar muito com aquilo que é preocupação do espírito quando está no corpo da criança, né? Coisas afetas à idade infantil. Nós poderíamos dizer até que a criança, ela não tem as preocupações, ela não tem esse peso que está sobre os ombros do adulto, tanto é que todos nós nos sentimos diferentes quando éramos crianças, né? Nós não sentimos todas as preocupações, apreensões da idade adulta. E isso é causado pela influência do organismo, porque o organismo está nessa perturbação de voltar à volta da vida física. Então, constatado que durante o período da fase, quando nós estamos aqui no corpo da criança, nós estamos em perturbação, a 381 pergunta, tá, e se a criança desencarna, ela recupera automaticamente, né, ou imediatamente, aquele capacidade de pensar como adulto, ou seja, o precedente vigor que ela tinha antes? E a resposta dos espíritos é que assim tem que ser, né? Se ela está desembaraçada do envoltório corporal, ela tem que voltar ao seu estado precedente. Você já tem que voltar à situação de quando ela estava antes de reencarnar. Mas eles nos alertam que essa lucidez anterior que o espírito tinha, ela vai exigir que o espírito esteja completamente desvencilhado do envoltório físico, tá? Que não exista mais nenhum laço que una corpo e espírito. E a gente sabe que às vezes isso não é tão rápido, né? Isso não se processa com toda a rapidez que a gente imagina, né? Às vezes esses laços vão se dissipando depois do desenlace físico, conforme seja exatamente a evolução de um espírito mais evoluído. O espírito mais evoluído, ele começa o desenlace do corpo físico antes da desencarnação, e praticamente ela se completa na desencarnação. O espírito mais atrasado, ele normalmente começa o desenlace com a desencarnação, e aí ele vai ter um período para realizar isso mesmo após a morte do corpo físico, o que torna muitas vezes um processo mais doloroso. Então, sim, ela vai readquirir esse vigor, mas isso vai depender do tempo necessário para essa condição espiritual desse espírito que morreu enquanto era criança. Na 382, se a infância representa para o espírito um sofrimento, né? Já que ela está constrangida a essa imperfeição dos órgãos, se isso é um sofrimento. Nós poderíamos até responder essa questão pensando também intuitivamente, né? Quando nós vemos as crianças, nos parecem sofrimento? Muito antes, pelo contrário, né? E a explicação está lá no final da resposta, né? Porque a resposta é não. A criança, o espírito, não se sente em sofrimento quando está na estado de infância. E lá no final da resposta, vamos dizer mais. Vamos dizer que, para o espírito, a infância é um repouso. É um repouso do quê? É um repouso dos nossos registros, das nossas memórias que estão no inconsciente, que quase sempre são motivo de perturbação para o espírito. Suas culpas, seus traumas, né? Suas incertezas, suas inseguranças, seus medos, tudo está registrado no inconsciente. Como esse inconsciente de vidas passadas, ele não perturba o espírito e não causa impressão no espírito durante a infância, né? É como se o inconsciente fosse afastado da vida do espírito enquanto ele é criança, exatamente para afastar dele as imperfeições e permitir uma melhor aprendizagem. Então é um repouso, porque a gente está repousando de nós mesmos, né? A gente está descansando da nossa própria mente, das nossas próprias memórias que fazem nós sofrermos, do nosso próprio passado que faz nós sofrer. Então, é pelo contrário, não tem nenhum sofrimento, é um repouso.
E aí eles, então, nos explicam, depois ali de dizer que não é um sofrimento, eles dizem, esse estado corresponde a uma necessidade. É da natureza, né? É a providência que determinou que assim fosse, nós entrássemos na vida espiritual por esse estado da infância. Já a questão 383, que a meu ver é a questão central do estudo da infância, né, que é quando nós entendemos qual a utilidade do espírito reencarnar passando por esse período em que ele não tem lembrança do passado, nenhuma, né, em que ele se coloca numa condição de depender dos outros, de começar todo o aprendizado de novo. Então, a questão 383 pergunta exatamente por que a providência decidiu assim? Qual a utilidade de nós entrarmos na vida espiritual sem nenhum tipo de lembrança do comportamento que devemos ter? Vamos, por exemplo, citar como exemplo aí a fala, né? A gente não lembra de como falar, a gente não lembra de como caminhar. Então, qual a utilidade desse esquecimento tão significativo na infância? E aí a resposta é extremamente complexa, porque a gente tem que dividir em partes para entender ela, né? Na primeira parte ali, que não está marcada, os espíritos nos dizem que o objetivo da gente reencarnar é se aperfeiçoar. E aí isso a gente consegue ter convicção quando a gente lê lá a pergunta que é feita do qual o objetivo da encarnação, que está também no Livro dos Espíritos, e posteriormente a questão qual o objetivo da reencarnação. Né? As perguntas são parecidas, uma é 132, a outra é 167 do Livro dos Espíritos, e as duas falam do objetivo da encarnação e da reencarnação, e as duas dizem que o objetivo disso é se aperfeiçoar. Aqui eles só estão reforçando. O objetivo da encarnação é se aperfeiçoar. E daí eles dizem que esse estado da infância, né, esse período que a gente vive como criança, é mais fácil nós aprender. Eles dizem é mais acessível as impressões que recebem. Ou seja, é mais fácil a gente ter aprendizado. E aí eu já coloquei antes, vou dizer de novo, né? É mais fácil a gente aprender, porque a aprendizagem, ela só ocorre depois que a gente retira de quem está aprendendo aquilo que ela aprendeu errado. Então, para nós retirarmos do espírito reencarnante o conhecimento que ela tem sobre o que ela aprendeu errado, é que ele tem esse esquecimento total. Porque daí, quando nós não temos lá o conhecimento do que é de fazer as coisas erradas, quando nós não temos lá o registro da imperfeição, é muito mais fácil nós aprender o certo. Né? Então, isso é que vai nos auxiliar muito no nosso adiantamento. A infância ela é muito importante para que a gente aproveite a encarnação. Os primeiros 7 anos são determinantes para aquilo que a gente vai aproveitar dessa encarnação. Porque é ali que vai ocorrer um novo aprendizado. Né? E aí termina a questão dizendo que quem está incumbido de educar a criança tem essa incumbência aí de contribuir para isso, para que isso ocorra. Porque a gente sabe que muitas crianças chegam à adolescência sem terem tido alguém que lhes dê a oportunidade de um aprendizado correto. Às vezes as crianças têm a oportunidade de aprender as coisas erradas de novo, né? Perdendo essa grande oportunidade na infância. Então, nós reencarnamos com a infância, com esse estado de perturbação, que dura mais ou menos 7 anos. Nós reencarnamos com esse período em que a gente não tem lembrança de nada, nem de como falar, para que a gente esqueça também as nossas imperfeições, os maus hábitos e possa aprender o certo. Esse é o objetivo da infância. É realmente nós aprendermos a fazer a coisa certa. Santo Agostinho dirá posteriormente, né, que a maior missão dos pais é aproximar a criança de Deus. Aproveitar essa oportunidade da infância. É isso que ele está nos dizendo, né? Aproximá-lo de Deus para que ele venha a entender que nós precisamos cumprir as leis de Deus. É isso que Santo Agostinho vai dizer depois. E aí a questão 384 pergunta por que o choro é a primeira manifestação da criança, né? E essa manifestação ela vai durar muito tempo, porque a criança só vai se comunicar com os pais pelo choro, né? E daí a resposta é porque o choro desperta na mãe, no pai, aquele interesse por cuidar da criança, né?
por ver o que a criança está querendo, por providenciar aquilo que a criança está necessitando, né? Então, se a criança nunca chorasse, se a criança estivesse rindo o dia inteiro, especialmente quando ela ainda não sabe falar, as pessoas certamente não ficariam tão próximas, não ficariam tão atentas quanto elas ficam, né? Normalmente com as crianças, porque a criança estaria sempre bem, talvez as pessoas deixassem ela ali desamparada, desacompanhada, porque está tudo bem. Aí quando emitisse o choro, eles iam correr lá, né? Então a importância do choro é porque o choro nos desperta desse sentimento de proteção, que é muito forte na mãe, né? Então essa proteção que nós corremos para dar é que vai fazer com que a criança tenha a atenção devida para ela, e daí nós teremos condição de, estando sempre próximos, da gente fazer realmente alguma coisa por aquela criança. Então, os espíritos dizem, olha como nós temos que admirar a sabedoria da providência, né? Que até no choro colocou uma finalidade, né? Essa finalidade da criança ser atendida pelos pais. E aqui eu coloco uma outra coisa que também a obra espírita veio nos trazer, né? Quando ela diz que o que nos torna egoísta é todos à nossa volta serem egoístas. É isso que faz a gente ser mais egoísta. Quando a gente vê que todo mundo é egoísta, ninguém está sendo caridoso conosco, ninguém está nos dando atenção, ninguém está fazendo as coisas que é do nosso interesse, mas cada um está cuidando do seu interesse pessoal, a gente se torna mais egoísta. Vejam que isso na infância é uma grande oportunidade da gente não ter isso. Porque quando a criança chora e quando a criança alcança a atenção do pai e da mãe, o pai e a mãe deixam de ser egoístas para fazer as coisas pelo interesse da criança. Então nós aprendemos a não ser egoístas enquanto nós somos crianças, vendo que os nossos pais não são egoístas para conosco. Vejam que coisa belíssima, né? Que a infância e o choro proporcionam. E como a gente recebe toda aquela atenção é amor, aquela atenção é caridade, ao contrário do egoísmo. Então a gente aprende o quanto é bom a gente ser tratado com amor pelos outros. E aí então nós temos a oportunidade depois de também exercer amor pelas pessoas que nos cercam. Na questão 385, a pergunta será sobre a situação que nós percebemos sempre quando o espírito está lá na adolescência, né? Quando o espírito está na idade em que o corpo apresenta o período da adolescência, a gente sabe que o caráter do adolescente ele se modifica muito, né? E a pergunta dos espíritos é o que determinou essa mudança, né? Que muda totalmente o caráter. A gente olha quando criança e depois, quando adolescente, diz, meu Deus, de onde é que ele aprendeu isso, né? De onde é que ele tirou esse comportamento? E aí, então, os espíritos nos dizem que o espírito retoma essa natureza que ele é dele mesmo, ou seja, explicando melhor isso aqui. O espírito começa a recuperar o seu inconsciente, que continua inconsciente, mas que começa a emergir no sentido de sensação, né? De índole, de comportamento vicioso. Então ele retoma tudo aquilo que ele é, porque passou aquela fase de perturbação da infância, aquela fase em que ele não tinha contato com o que era a sua carga emocional, a sua carga de lembranças, né? Ainda que essas lembranças não sejam conscientes, aquela sua carga de culpa, aquela sua carga de vício que ele foi adquirindo durante muitas vidas e que durante a fase da infância não se fizeram presente, agora volta, né? Para que ele então tenha a sua vida adulta, e nessa vida adulta ele tenha novamente a possibilidade de exercitar seu livre-arbítrio, e assim exercitando, possa fazer coisas boas, ter o mérito, e posteriormente gozar do mérito das boas coisas que fez. Então nós, a partir da adolescência, nós vamos nos mostrar como nós realmente somos, e como nós nos apresentávamos antes de entrar na infância do corpo físico, né? Vejam que coisa incrível. A gente poderia
Se não fosse pela sabedoria divina e a sua intervenção, a gente poderia nascer já como a gente é adolescente, né? Pequenininho, mas já nascer com toda essa influência do passado. Mas a providência divina nos permite esse período aí de aprendizado, né? Que é quase um descanso, né? Que a gente tem daquilo que está fazendo. É interessante porque isso me leva sempre ao pensamento de que quando a gente está diante de um problema muito sério, a gente quer esquecer ele, né? E é isso que a infância faz com a gente, né? Ela faz esquecer os problemas que a gente tem, para que a gente possa ter sossego e bem aprender. E aí vem uma explicação onde os espíritos nos dizem que a inocência da criança acaba ocultando um espírito que a gente não conhece, né? A gente não sabe exatamente, quando a gente tem uma criança em casa, aquele espírito que a anima, a gente não sabe quem foi, o que fez, né? Não sabe nem o que eles vão ser, porque está tudo escondido nesse véu da criança, né? Contudo, a gente tem afeição pela criança, né? A gente vai lá, acaricia, né? Como se fosse uma parte da gente, né? É só de gente observar o amor da mãe que a gente vê como a gente ama uma criança, embora não sabendo quem é o espírito que está ali. E o que os espíritos querem nos explicar aqui é exatamente sobre esse afeto, né, essa benevolência que nós temos pela nossa criança. Então, a gente sabe de onde é que sai esse afeto todo que a gente tem pela criança, a gente sabe de onde é que sai essa bondade que a gente tem para com as crianças. Aí ele diz, não, a gente não sabe, mas eles vão explicar agora para nós de onde é que nasce, né? Então, a explicação é que as crianças, como todos nós, né, somos filhos de Deus, somos seres que Deus criou e que Ele manda para uma nova existência, né? Então, para que nós não fôssemos muito severos com esses espíritos que estão entrando na vida física, Deus quis dar a eles o aspecto da inocência. E é essa inocência da criança que nos atrai para ter por ele um grande afeto. Né? Esse aspecto de que ele é inocente, de que ele não sabe o que está fazendo, né? Que ele precisa de proteção. Então, mesmo que seja um espírito ali, um espírito às vezes que tem maus pendores, e a criança às vezes já vai demonstrar, a partir de uma certa idade, esses maus pendores, né? Essas ações, elas ficam meio disfarçadas, né? Disfarçadas, que ele fala numa capa da inconsciência, né? Então, ficam disfarçadas essas índoles, esses maus pendores, né? Essa índole negativa. E isso não quer dizer que o espírito é evoluído, não, né? Aquele espírito não tem uma superioridade real, né? Aquilo é a imagem do que eles deveriam ser, né? Então, não quer dizer, não é a imagem do que eles de fato serão, né? E quando eles não são exatamente inocentes como é a criança, ou quando nós não somos exatamente inocentes quanto a criança, evidentemente isso vai nos gerar expiação. Mas ele diz, não foi somente pelas crianças que Deus deu a elas o aspecto de inocência, não foi só para que a criança não fosse tratada com severidade. Ele diz, foi também e sobretudo por causa dos pais que a criança ganhou o aspecto de inocência. Né? Por quê? Porque a criança precisa do amor, né? A fraqueza que ela apresenta na idade infantil faz ela necessitar do nosso amor. Né? Se nós tivéssemos filhos de pequena idade, já nos mostrando um caráter áspero e intratável, nós talvez não dessemos o tanto de amor que a criança necessita. Né? Por que nós damos muito mais amor aos nossos filhos? Porque a gente julga que todo filho, toda criança é boa, toda criança é dócil. Né? E elas são dóceis, elas são, né? Porque elas estão nesse estado de perturbação. E aí, porque a gente acha que elas são dóceis, a gente acredita que também são boas, e juntando tudo isso ao aspecto de inocência, a gente se vê impelido a dedicar muito amor a essas crianças, né? E a cercar elas com todos os cuidados que a gente pode, né? Porque a gente considera eles, como de fato eles são e se apresentam, né? Desprotegidos. Sem a nossa proteção, a gente considera que eles estão desprotegidos. Então, a gente exercita esse grande amor, que é o amor da mãe e do pai. Né?
Mas a inteligência divina, né, a sabedoria da providência não falta, ou seja, passam-se os anos, 15 ou 20 anos, e aqui eles vão mostrar exatamente quando é que então a gente entra na idade adulta, né, 15 ou 20 anos, e aí surge o caráter real, final da adolescência, né? Por quê? Porque daí os filhos já não precisam de toda essa proteção, eles precisam realmente agora fazer as suas escolhas, viver a sua vida, fazer coisas boas por si próprios, né, por desejo deles, e assim acumularem um merecimento, que é o que nos interessa nessa vida. Então aí surge realmente a nudez do seu caráter, para que os pais também possam se afastar, né, possam dispensar toda aquela proteção, e é importante que os pais saibam quando é que a proteção deve ser reduzida e quando não se deve mais proteger exageradamente, para que o espírito possa aproveitar a oportunidade, fazer as suas escolhas sozinho e acumular merecimento. Se o espírito de fato é um espírito bom, ele vai chegar aos 15, 20 anos e vai continuar sendo bom, né? Embora ele mostre algumas coisas diferentes do que era quando criança. Sempre alguma diferença vai dar. Se eles eram ruins, eles vão se mostrar na idade adulta, de fato, como são, né? Imperfeitos. Então, aí, os Espíritos nos dizem para a gente observar como os processos de Deus são sempre os melhores, né? Deus tem a sabedoria divina, ele sabe planejar tudo de uma forma melhor, né? Quando a gente quer, a gente entende essas explicações e vê toda a perfeição, né? Toda a sabedoria de Deus nessas leis que regem a nossa existência. E depois eles vão fazer uma consideração para nós pensar como é que seria se a gente estivesse reencarnando na nossa casa, né, nos nossos filhos, um espírito que vem de um outro mundo, de um mundo diferente da Terra. O que acontece, né? Muitos espíritos aqui reencarnam e vêm de outros mundos. Então imagina se não existisse a infância, como seria difícil para esse espírito que vem de um outro mundo, onde haviam hábitos totalmente diferentes, aprender a viver como nós vivemos, e não ser uma pessoa totalmente excluída, né? Como é que eles poderiam entrar no nosso meio, se não por um processo tão interessante quanto é o processo da educação da criança, né? Como é que eles poderiam dominar suas paixões, que são totalmente diversas das nossas? Como é que eles poderiam se adaptar ao mundo se as inclinações e gostos são totalmente diferentes? Então, nesse caso, quando o espírito vem de um outro mundo, é mais ainda importante que exista esse processo de educação da infância. Como é que eles poderiam, né, se enfileirar aqui, vinha a se adaptar ao mundo aqui da Terra e os da Terra em outro mundo, se nós não passássemos por esse período de infância? Veja, nós sabemos aí, já comentamos em outros episódios, de espíritos que reencarnaram na Terra e depois foram para Júpiter, por exemplo. Como é que eles se adaptariam lá, se lá os costumes são totalmente diferentes, né? Júpiter é um planeta melhor que o nosso, os costumes devem ser muito melhores, moralmente muito melhores. Como é que eles podem se adaptar a isso? Pela infância, né? Por esse período de aprendizado em que os pais são incumbidos de educar as crianças, né? Então aí, esses seres de outros mundos conseguem a oportunidade, né, de se adaptar e de conseguir realizar sua evolução, né? E aí eles dizem, nós mesmos, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar numa situação similar à da infância, porque a gente vai chegar lá e não vai lembrar como é que se vive lá, né? O que a gente tem que fazer, onde é que tem que ir, que providência tem que tomar. A gente vai ter que ter alguém para nos ajudar quando a gente voltar à vida espiritual. Porque a gente não vai mais ter domínio de como é que nós fazíamos antes da nossa encarnação. Então, dizem eles completando, né? Quando a gente volta à existência extraterrena, a gente ignora os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para o qual a gente está indo, né? E aí, por exemplo, pode ser um mundo espiritual, pode ser um outro mundo onde a gente vai reencarnar. Para nós tudo vai ser novo, como é a criança que vem de um outro mundo para reencarnar aqui. Então, se nós chegarmos a um outro mundo, seja o mundo espiritual, depois do nosso desencarne, seja numa encarnação que nós vamos para outro mundo, a gente vai desconhecer qual é a linguagem, né? Como é que a gente deve falar,
E isso nós vamos conseguir aprender porque nós vamos ter oportunidade da infância. E por fim ele cita outra utilidade da infância, né, que é, já que os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar, né, então essa delicadeza da idade infantil torna os espíritos mais brandos, né, e aqui eu já expliquei por quê, né, porque eles, tendo os seus vícios e as suas imperfeições com menos possibilidade de ter influência sobre a sua vida, então a gente se torna mais brando. E assim a gente aceita melhor os conselhos dos pais, né? E que são os incumbidos de nos dar esses conselhos, né? E aí, eles nos dando melhores conselhos, a gente vai conseguir reformar as nossas características e reprimir os nossos vícios, os nossos maus pendores, os nossos maus comportamentos. Para isso que serve essa beleza da fase infantil. Tal é o dever que Deus impõe aos pais, né? Então, os pais é que têm essa missão sagrada de educar os filhos, né? E vão ser cobrados por isso, né? Todos nós que somos pais vamos ser cobrados se a gente cumprir o dever para com o nosso filho. Então, a infância se revela útil, necessária, né? Em alguns casos, quando o espírito tem que se adaptar ao comportamento daquele novo mundo, e indispensável, né? Porque é esse momento que realmente a gente vai ter mais capacidade de aprendizado, né? E uma consequência natural da lei, né? Porque a lei de Deus é que todos nós venhamos a evoluir, e quando a gente consegue evoluir, a gente possa ir para mundos melhores do que o mundo que nós vivemos. A infância consegue realizar todas essas necessidades que nós temos aí dessa evolução. Então, assim, nós encerramos esse tema aí que, como eu disse, eu acho fascinante, né? É um tema que merece a gente se debruçar sobre ele. Nós, certamente, em outros momentos, ainda falaremos sobre a infância. Mas, aqui a gente já tem uma boa ideia de como é que essa infância ocorre. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, por termos essa oportunidade de entendermos um pouco mais a nossa vida sobre a Terra. Pedimos aos amigos espirituais que abençoem a todos aqueles que necessitam, que somos todos nós, e que nós possamos continuar de forma corajosa e persistente, realizando o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, através desse nosso encontro aqui do podcast Conversando com Kardec. Uma boa noite a todos.